Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos agora à revisão do nosso módulo 2 e do nosso módulo 3, para que a gente possa revisitar todas as informações que foram passadas e poder entender de uma forma diferente aquilo que já foi vivenciado por nós, tá certo? Eu vou compartilhar agora a tela para que vocês consigam ter a visualização de tudo aquilo que a gente vai falar. Quem tiver dúvida, quem quiser interagir, quem quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade a qualquer momento para poder falar. Basta liberar o microfone e falar ou enviar uma mensagem para o WhatsApp para que eu possa visualizar ou no nosso grupo ou através do nosso perfil. Tá ok? Deixa eu compartilhar agora aqui a tela. O nosso curso ele é dividido por módulos, tá? Cada módulo tem a duração de uma semana. Toda terça-feira começa um módulo. E toda segunda-feira a gente se encontra pessoalmente para a gente gravar a aula desse módulo. Qual que é a vantagem da gente gravar a aula? A gente conversa pessoalmente, em tempo real, e aí a gente pode tirar dúvidas e entender de uma outra forma, tá? E a gente tem essa mesma aula gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube, para que a gente consiga revisitar essa aula e a gente consiga tirar dúvidas, a gente consiga entender algum ponto para que a gente possa interagir melhor com as questões, com as informações, tá ok? Para quem nunca viu, essa é uma planta mais comum de um call center, tá? Onde as pessoas elas ficam dispostas ou através de células, tá? E essas células elas podem tratar da mesma atividade ou de atividades diferentes, tá certo? O curso da gente ele inicia com uma descrição de uma contextualização histórica da nossa profissão, tá? E eu fiz alguns destaques. Acredito que o principal destaque dele seria com relação à invenção do telefone, né, que foi aonde iniciou a possibilidade de se fazer o telemarketing. E, além dessa invenção do telefone, através de uma ação de uma empresa chamada Ford, aquela que faz os carros, tá? Ela, na década de 70, mais precisamente em 1970, contratou várias donas de casa para ligar para pessoas para que pudessem oferecer carros. E que pessoas eram essas que eles ligavam? Eles ligavam para as pessoas que eles achavam que tinham interesse em comprar um veículo, em comprar um carro. E a esse tipo de pessoa, aquelas que a gente acha que tem interesse em determinado aspecto, em determinada ponto, a gente chama de cliente em potencial, tá certo? Por quê? Porque ele tem potencial de fazer a compra, tá? E aí ele é tratado de outra forma. Em 1987, foram criadas a Associação de Telemarketing, tá? A ABT, e aí começa a disciplinar esse telemarketing que entrou aqui no Brasil na década de 80 e que está bem popularizado e que está passando por várias transformações. Né? A gente vê aí que antigamente o telemarketing era mais coisa por telefone, aí agora a gente está vendo que também tem os aplicativos, a internet veio revolucionar essa profissão, que ela tem um dos pontos principais característicos dela, que seria a questão da versatilidade. Ela é uma profissão, o profissional de telemarketing, ele é um profissional que ele é muito mutável. Ele está preparado para tudo que pode acontecer. Tá? Então, ele se adequa muito fácil a essas mudanças e ele consegue navegar, ele consegue interagir com diversos aspectos em simultâneo. É um profissional que tem que gostar de falar, tá certo? E é um profissional que ele tem um raciocínio muito rápido, porque a partir do momento que a gente vai interagindo com os clientes, a gente vai aprendendo. O aprendizado ele se dá através de trocas de informações. Então, eu aqui estou passando um conhecimento que eu tenho no momento que é diferente do que vocês têm. E vocês que têm esse conhecimento diferente vão retribuir eles para mim. E aí, conversando, tanto eu quanto vocês, vamos aprender coisas diferentes. Inclusive, eu revisitando essa matéria, revisitando essa unidade, vou observar pontos que na hora eu não tinha sacado. E aí a gente vai construindo os entendimentos e a gente vai fazendo, né, a nossa evolução e aprendendo e desenvolvendo mais, tá? Também gostaria de criar, desculpe, de apontar
o final dos anos 2000, tá? Que foram feitos, na verdade, no início dos anos 2000, que começa a questão do monitoramento da qualidade, a preocupação do telemarketing de uma forma mais profissional, digamos assim, de uma coisa mais séria, tá? E, para vocês verem, eu também gostaria de destacar que já tem o ano de 2020 e já fala da pandemia que nós estamos, tá? Porque nesse ano, o governo federal, ele decretou o call center, os atendentes telemáticos como profissionais essenciais, tá? Então, aqui mais uma foto para ilustrar um pouco a questão da rotina. O atendente telemarketing, em geral, ele utiliza esse headset, que é esse equipamento que parece um fone de ouvido que está na cabeça dos atendentes. O headset, ele é muito útil porque ele deixa as mãos livres para que possa ser utilizada na função, né? Então, no computador, nas pesquisas, dificilmente vocês vão ver um call center com telefone de fio ou telefone sem fio mesmo, mas telefones que você precisa pôr no rosto e segurar e ocupar uma das mãos. Então, sempre as duas mãos ficam livres para que você possa utilizar todos os recursos e sistemas que a empresa oferecer, tá? No call center também existe a figura do supervisor, que é aquele funcionário que ele supervisiona as ligações, né? Mas também presta um suporte de dúvidas, tá? E existem vários outros profissionais também interagindo. Então, telemarketing, o nome telemarketing, ele tem um significado, tá? E o significado desse nome simplesmente é definido de vários aspectos. Quando a gente quer conhecer algo, é interessante que a gente vá perguntar para alguém que sabe, né? Então, se abriu uma rede de lanchonete e essa rede de lanchonete está com uma comida diferente, um almoço, um prato diferente. O que a gente faz? A gente pergunta, ó, um amigo, né? Tu já foi naquele restaurante e tu comeu a comida de lá, é gostosa, é boa? Ou então, chegou um celular novo. E aí a gente sempre tem aquele amigo que sabe mexer no celular, né? Que entende de tecnologia. A gente pergunta, ó, eu estou pensando em comprar um telefone de tal marca. Você conhece ela? Essa marca é boa? Tu acha que eu devo comprar que telefone? Então, a mesma forma a gente também faz com relação ao conhecimento. Quando a gente está estudando, a gente vai procurar autores, a gente vai procurar pessoas que estudaram antes da gente, que escreveram sobre. Então, marketing, ele é conceituado por Samara e Barros, isso foi em 94. Eles disseram que é um conjunto das atividades humanas destinados a atender aos desejos e às necessidades dos consumidores por meio do processo de troca. Então, se vocês forem observar, logo no começo da aula, eu tinha falado que o conhecimento ele se dá através de trocas de informações. Então, a gente já vê que o telemarketing também se dá através de trocas de informações. Então, eles utilizam algumas ferramentas específicas. Que ferramentas são essas? Os sistemas da empresa, que a gente tinha visto naquela foto anterior, essa daqui, tá? Para que possa ser evidenciados, né? A venda de produtos, a venda de serviços, o suporte aos clientes, enfim, vários aspectos podem ser observados com relação a essa questão. Bob Stone, ele também cita que o telemarketing, ele compreende a aplicação integrada e sistemática, ou seja, uma coisa sistemática é aquela coisa que ela sempre está acontecendo, tá? De tecnologias de informação e processamento de dados, com sistemas administrativos, com o propósito de aperfeiçoar a comunicação, tanto da empresa, para poder atingir o máximo de clientes possível. Aí existem vários pontos, vários itens com relação a possibilidades desse telemarketing. Então, o telemarketing ele pode ser um marketing de serviço, né? O marketing de serviço significa que o mercado ele está sempre em movimento, é um mercado que precisa ter atenção para as pessoas e para aquelas necessidades dos clientes, tá? A liderança ela deve buscar sempre a harmonia entre as relações internas e externas. E objetivos do marketing de serviço, tá? Ele é o que de qualquer tipo de organização, né? Que seria com relação a determinar as necessidades. Então, o que é que a empresa está precisando, o que é que o meu cliente está precisando e aliar essas duas necessidades, fazendo que surja as oportunidades, tá? O marketing o marketing ele também tem uma área que cuidaria, digamos assim, de vendas,
né, vendas de serviços. Então, o telemarketing ele também serve para vender e para oferecer serviços. E eu acredito que essas sistemáticas de comercialização de bens e de serviços é muito bem exemplificada quando a gente recebe uma ligação da operadora, né, que muitas estão fazendo isso, dizendo que a gente é um cliente muito especial, que a gente tem um perfil muito bom e que eles têm um plano que atende a nossa necessidade, um plano com mais internet, um plano com mais minutagem, e aí eles fazem essas informações, né, essas propostas de venda, e às vezes a gente nem tem linha daquela empresa, né? A empresa liga para a gente, acontece muito com a internet, que aí eles vão perguntando se a gente quer comprar um determinado pacote de internet da empresa deles, tá? Lembre-se que as nossas compras, elas sempre vão pelo emocional. Então, a gente quando está indo para um supermercado, por exemplo, que a gente vai comprar, a gente nunca só compra aquilo que a gente precisa. Então, eu vou para o supermercado para comprar um pacote de feijão, mas eu vou sair de lá com um pacote de feijão, uma lata de leite condensado, uma cerveja, enfim, eu vou sair com outras coisas desse supermercado porque eu vou passando e vou dizer, eu estou precisando disso, eu quero isso, eu estou merecendo isso. E aí é através do lado emocional que aí a gente vai ser captado, né, para que a gente possa fazer as compras. O cliente, ele é o item principal de todo o nosso relacionamento. Ele é o nosso objetivo, tá? Então, o cliente, ele é a razão de existir. Sem o cliente, não tem trabalho, não tem o que oferecer, não tem para quem oferecer. Então, o cliente é o que vai ser ofertado, o cliente é o que vai buscar, o cliente é o que vai comprar, o cliente é aquilo que a gente aquele que a gente tem que prestar atenção, porque prestando atenção no cliente, a gente consegue entender qual que é a melhor forma de chegar nele e de oferecer. E, por fim, o telemarketing propriamente dito, né, que a empresa ela passa a estar dentro da casa do cliente. Através de uma ligação, através de uma mensagem de um aplicativo, a empresa ela passa a estar mais presente com aquele cliente. O cliente ele não precisa mais sair de casa e ir até o supermercado para comprar as coisas. Então, o supermercado ele já vai até a casa do cliente. Ele pode ligar. Então, ele liga e diz, Emerson, estás precisando de alguma coisa, tu queres feijão, nem viesse hoje para comprar cerveja no final de semana. Estou dando um exemplo, tá? A gente também pode ter com relação ao aplicativo. CS pode receber muito bem uma mensagem de texto de uma marca e vai dizer, CS, chegaram roupas novas. Você quer conhecer nossa nova coleção? Acesse nosso site para conhecer ou já mostra as fotos, né? Olha aqui as fotos desse conjunto de lingerie para que você consiga fazer a compra. Que eu estou dando aqui os exemplos que são os mais comuns de acontecerem, tá? Aí a gente tem uma associação que eu tinha passado para vocês, que ela foi fundada em 2018, e essa associação ela organizou, digamos assim, um pouco a questão do telemarketing, e aí ela viu primeiro como que esse público, quem é que trabalha nesse serviço de telemarketing. Como eu tinha dito, o telemarketing ele é um serviço muito que requer muita mudança, que requer muita adaptabilidade, então isso é um prato cheio para os jovens, por isso que é um setor que tem a grande maioria dos jovens empregados nele, tá? E para que danado o telemarketing é útil? Por que as empresas gostam tanto desses serviços? Primeiro, porque eles ajudam a aumentar a quantidade de vendas, né? Então, eu não preciso mais esperar que o cliente venha até a minha empresa. Eu já vou antecipar e ofereço para ele. Então, vai ser Dia dos Pais, então as empresas já estão oferecendo, já estão mandando foto de sapatos, já estão mandando fotos de cinto, estão fazendo propagandas tanto na televisão como nos aplicativos, e também estão ligando para os clientes para poder fazer. Quem vende de porta a porta, por exemplo, quem vende Jequiti, já está com os catálogos das promoções do Dia dos Pais, não precisa mais esperar que o cliente saia para poder fazer essas coisas. Um baixo custo de implementação, por exemplo, eu estou aqui em Recife, tá? Eu moro em Recife, e eu estou conversando com vocês. Se eu fosse me reunir com vocês de forma pessoalmente, né, presencial, eu teria que demorar um pouco para poder chegar, porque tem um tempo de deslocamento. Acredito que estamos a quase 5 horas de distância, né? E, além disso, também teria a questão de combustível, de passagem, para que a gente pudesse. E aqui não, aqui todo mundo se encontrou de forma virtual,
rápido e sem custo algum, né? Nesse caso, mas claro que existem outras opções, outras ferramentas que existem custos, nem todas são gratuitas, né? O aumento do alcance da empresa, ou seja, uma empresa que é de Alagoas, ela pode vender para qualquer lugar do Nordeste, para qualquer lugar do país e até do mundo. Então, a gente está vendo aí muito empresas que são de São Paulo e que fazem as ofertas aqui, que trabalham por aqui, que nem tem empresa física aqui, mas que vendem aqui no Nordeste. E assim também temos o contrário, né? Temos empresas do Nordeste que vendem nos Estados Unidos e que até prestam atendimento. A gente tem muito atendimento bilíngue, principalmente em espanhol, para atender empresas que estão sediadas no México, na Colômbia, na Venezuela, e que o atendente ele é aqui, é brasileiro, e ele trabalha falando em espanhol e atendendo aquelas empresas. Então, a gente tem diversos tipos de possibilidades do telemarketing. O telemarketing ele é algo multifuncional. Então, o céu é o limite. Pensou, a gente faz. E tem uma variedade de funções, né? A gente tem aí saques, a gente tem suportes técnicos, a gente tem ofertas de serviços, captação de clientes, pós-atendimento, que é o principal de um cliente, é o pós-atendimento. É nisso que a gente seduz, é nisso que a gente consegue captar esse cliente e fidelizar ele. E aí existem vários tipos de telemarketing. O telemarketing receptivo, que é o inbound, tá? Que é aquele que recebe a ligação. Então, a gente vai ligar para a empresa. Então, por exemplo, a nossa internet não está funcionando. O que é que a gente faz? A gente liga para a TIM, para a Oi, para a Claro, para a Vivo, para dizer, ó, minha internet não está funcionando. Então, eles vão receber essa ligação. Então, esse é um atendimento receptivo. Atendimento ativo é aquele que a empresa faz a ligação para a gente. Então, por exemplo, eu estou aqui em casa e a Vivo me liga e diz, ó, tem um pacote de internet maior, mais rápido para você com menor preço. A Claro me liga e diz, eu estou com um pacote de internet que vem junto com um pacote de televisão. A TIM pega e diz, ó, se você puder contratar o nosso plano, você ganha uma conta de um banco e aí a gente dar um desconto para vocês. Então, esse atendimento é um atendimento ativo, tá certo? É o atendimento que faz a ligação para o cliente. O atendimento misto, como o próprio nome já diz, é misturado, ele tanto faz como recebe, então é ideal para empresas pequenas, porque a linha vai estar ocupada quando estiver fazendo, a linha vai estar ocupada quando estiver recebendo, tá? Mas existe um outro tipo, uma variação desse atendimento misto, que é o atendimento híbrido, aonde uma célula ela faz e recebe ligações, mas uma pessoa somente recebe e uma pessoa somente faz. Não uma quantidade, tá? Pode ser uma célula com 10 pessoas que só fazem ligação e com 3 pessoas que só recebem. E aí o contrário, tá? Então são pessoas que estão no mesmo lugar, que estão na mesma equipe, mas é separado. Quem recebe e quem faz a ligação, tá certo? Esse é o híbrido. Aí existem os exercícios que estão lá no nosso Moodle para vocês poderem participar sem problema algum, tá? Deixa eu voltar agora aqui para a gente poder compartilhar a apresentação do módulo 3. Só mais um momento para que eu possa preparar aqui. Alguém tem alguma dúvida com relação ao módulo 2? Deu para entender com relação a essas questões? Então, estou com o microfone desligado, viu? Mas eu só vou dar uma olhadinha aqui no WhatsApp para ver se alguém mandou alguma informação para poder iniciar o módulo 3, tá? E o Zildo. Pronto, ninguém mandou nenhuma pergunta, então estou entendendo que está dando para entender tranquilo, né? Mas lembre-se, se tiver dificuldade, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem lá no grupo, manda mensagem por aqui pelo bate-papo também, tá certo? Então, vamos embora. Vamos agora para a nossa apresentação 3, né, que foi a aula anterior a essa que nós estamos tendo agora. A aula 3, ela falou sobre comunicação, tá certo? Que é a base do telemarketing, tá? Então, fazer ligação
Mandar mensagem sem se comunicar não existe. Comunicação é a base do telemarketing. Eu sempre digo que o profissional que gosta de falar, o profissional que gosta de escrever, se dá muito bem no telemarketing, mas aqueles que são mais tímidos também não têm dificuldade com relação a essa profissão, não. Porque o telefone ajuda muito, né? Com relação a essa interação. E aí a gente vai aprendendo a se desenvolver e aprendendo a falar mais, aprendendo a se portar. Então, o telemarketing, ele funciona com base na comunicação. E a comunicação, ela não só é importante para o telemarketing. Comunicação, eu vou além, é base para tudo. Então, na conversa, a gente sempre se resolve, a gente sempre encontra oportunidades e a gente sempre encontra soluções, tá certo? Então, o sucesso do atendimento, seja ele ativo ou passivo, ele depende principalmente de uma boa comunicação. E uma boa comunicação também se faz a partir de uma boa escuta. Quem sabe escutar aquela pessoa que está falando, sabe chegar aonde aquela pessoa quer e sabe falar aquilo que aquela pessoa quer ouvir, tá certo? Mesmo quando o que a gente tem a dizer não é algo bom. A gente encontra uma forma e vai dizer para aquela pessoa sem nenhum problema. Como eu tinha dito anteriormente, quando a gente quer conhecer algo novo, a gente pergunta para alguém que já conhece aquela coisa, né? A gente sempre pergunta para um amigo. E aí a gente vai beber um pouquinho, a gente vai perguntar para um pesquisador, para um estudioso, para um escritor. Então, a gente tem aqui que Barkit, ele considera o tema comunicação como um processo de transmissão de informações, né? Então, ele tem algo a dizer e esse algo ele tem que ser entendido por aquela pessoa que eu quero falar. Então, a gente precisa aí ter várias figuras. Várias não, são duas, tá? O emissor e o receptor. Mas a gente tem aqui uma imagem melhor com relação a essa questão e eu vou chegar lá para vocês, tá? Uma ideia bem simples de Chiavenato. Chiavenato, ele diz que a comunicação ela é uma troca de informação entre indivíduos. E significa tornar comum para aquelas duas pessoas a informação, tá certo? Que danado é isso, tornar para as duas pessoas a informação? A gente tem um emissor, que é aquele que está falando. Nesse exemplo aqui, eu vou me usar como emissor. Eu estou falando para vocês como que funciona o processo de comunicação. Vocês são os receptores. Vocês estão recebendo a informação que eu estou passando para vocês sobre o processo de comunicação. Quem é que sabe qual seria a mensagem? Vamos lá, que vocês estão muito caladinhos. Tira aí o microfone alguém para falar rapidinho. O que seria a mensagem? Se eu sou o emissor, estou falando sobre o processo de comunicação e vocês são receptores. Rapaz, vocês estão muito envergonhados. A gente tem que trabalhar isso. Combinado? Vamos trabalhar essa questão para a gente conversar de uma forma mais fluida, tá? Para vocês participarem, perder a vergonha. Lembrem-se, também pode pelo WhatsApp, tá? A comunicação seria a mensagem. A mensagem é o processo de comunicação. E o que é um ruído? Tudo aquilo que pode atrapalhar, tá? Então, o que é que poderia ser um ruído aqui? Alguém está com o microfone aberto e está fazendo barulho, é um ruído. Alguém chega aqui e fala comigo, está atrapalhando, é um ruído. Tudo aquilo que atrapalha, que o emissor fale a mensagem para o receptor é um ruído, tá certo? Aqui eu já passei quem é o emissor, o que é a mensagem, o que é o receptor. Não é? Dublin diz que para que uma comunicação eficaz ocorra, 6 componentes devem estar presentes, que é uma fonte de comunicação, que é um transmissor, uma mensagem, né, que é algo a ser dito, um canal, um receptor, o feedback e o ambiente. Então, a fonte de comunicação, eu estou passando para vocês, sou o emissor. A mensagem é o conteúdo dessa nossa revisão. O canal está sendo aqui o Zoom, né, através desse ambiente virtual. O receptor, vocês. O feedback, vocês vão interagindo comigo, dizendo se estão entendendo ou não. E o ambiente é esse universo, né, entre a gente. Então, entre eu e vocês, que seriam a nossa sala de aula virtual, tá?
E aqui seria como funciona mais ou menos, né, a questão do processo de comunicação. Vocês podem ter acesso a eles, esse organograma, né? Na verdade é um fluxograma na apresentação lá no Moodle, tá? E existem alguns processos, algumas ferramentas dentro da comunicação. O feedback, a gente inclusive tem um treinamento de feedback lá no nosso Moodle, tá? Esse treinamento de feedback é para vocês dizerem se estão entendendo, se vocês estão gostando desse processo de comunicação. Então, dá uma passadinha lá no feedback para ver. Através do feedback, o receptor e o emissor, eles conseguem interagir e conseguem criar, ajeitar aquelas informações para diminuir os ruídos e que o processo de comunicação ela ocorra da melhor forma. E o ambiente, né? Que é o local, a organização, e aí que recebe vários aspectos, como, por exemplo, a cultura, se as mensagens elas podem se propagar de forma rápida ou não, a questão de confiabilidade, se eu confio naquela pessoa que está falando aquilo comigo, para mim, né? Então, vários aspectos com relação à questão do processo de comunicação. Para uma comunicação ser boa, ser eficiente, eu preciso ter um tom de voz equilibrado, falar de uma maneira compreensível. Nem adianta eu falar devagar demais e nem adianta eu falar rápido demais. Tá vendo? Então, nem devagar demais e nem rápido demais para que a gente possa entender. Um tom de voz equilibrado, escutar a pessoa para poder falar, tá certo? Entender aquela mensagem que a gente está querendo passar através do processo, né? E ficar tranquilo, evitar usar algumas expressões como tá, né, por aí, né, tá certo? Eu vou passar aqui a tela, tá? Vocês estão entendendo, né? Tudo bem com vocês? Então, assim, evitar meu bem, meu amor, a gente evita esses tics, tá? Alguns erros que a gente pode utilizar justamente quando a gente usa expressões com cargas negativas. Então, a gente já vai negando, a gente já vai dizendo que o cliente não quer. Expressões espantalhos, né? Que a gente vai fazer aqueles alarde. Vamos ser neutro. Lembre-se, vocês, como atendentes de telemarketing, são a voz da empresa. Então, vocês não são vocês. Vocês são a empresa que vocês trabalham. Então, não levem as coisas para o pessoal. O cliente não está falando com Jane, o cliente não está falando com Jaciara, o cliente está falando com a empresa. Vocês estão emprestando a voz de vocês para aquela empresa. Então, evitar coisas que não dá muita certeza, né? Eu chego aqui para vocês, eu acho que telemarketing é isso. Eu acho que esses são os erros da comunicação. Não, eu tenho que passar para vocês a certeza, para que vocês confiem na informação que eu estou passando, né? Evitar contatos em primeira pessoa, né? Porque vocês são a voz da empresa. Evitar expressões soltas. Então, fazer o possível para deixar tudo bem destrinchado, tudo bem amarradinho, tudo bem informado. Como eu fiz agora com vocês com relação às aulas, né? Hoje a gente está fazendo várias aulas juntos porque a gente está fazendo uma revisão. Então, passei as orientações para que fique mais claro. E aí está dando certo, porque os comandos foram dados e vocês estão seguindo tranquilos. Evitar usar os verbos no condicional. Se o senhor tivesse aqui, o senhor ia ver como que é ruim. Se o senhor comprasse isso aqui, o senhor ia se dar bem. Não, evitar isso, tá? Os advérbios generalizantes, tá certo? Que é aquele gerúndio, né? Porque não acaba nunca. Então, procure ser o mais real e o mais simples possíveis. Tá? As afirmações que lançam preocupação e inquietação. Então, a gente sempre procurar ser neutro, sempre procurar agir com calma, tá certo? E evitar os exageros, tá? Exagero nunca é bom. Tem os trava-línguas que vocês também podem fazer, que são exercícios. Vou fazer aqui 2 para vocês terem como exemplo, tá? Primeiro, pró, tró, cró. O segundo, xó, nhó, ló. Errei, tá vendo? Xó, nhó, ló. Então, a gente pode ir fazendo esses exercícios que servem para que a gente melhore a nossa dicção, tá? Então, vocês podem fazer em casa de uma forma mais privativa, tá certo? A questão desses exercícios. E também tem algumas frases, né? Que ajudam nessa melhoria. Como, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha com raiva resolveu remendar. E aí a gente tenta falar isso bem rápido, né?
tem vários tipos de exercícios, desde os mais fáceis aos mais difíceis, tá ok? Então, por exemplo, num ninho de mafagafos, 5 mafagafinhos há. Quem os demais fará? Eita, já errei. Então, ó, é bem divertido para poder fazer. E aí a gente pode ir treinando. E aí a gente vai treinando a dicção da gente, tá? Num ninho de mafagafos, 5 magafazinhos há. Quem os demafagafazar, um bom demafagacivador, vixe, será? Então, tranquilo. Essas foram as nossas segunda e terceira aula. Esses são os exercícios que estão lá no Moodle, tá? Para que vocês possam realizar sem problema algum lá na plataforma para os que ainda não fizeram, tá? Eu vou me despedir agora de quem está acompanhando a nossa aula de forma gravada. E aí a gente se encontra em uma outra aula, tá ok? Uma boa semana para todos vocês.